O que vocês estão achando desse projeto aí de Donald Trump de transformar a Casa Branca numa ratoeira, hein? Uma armadilha de passarinho. Vamos rememorar aqui? Recordar e viver? Ontem a gente mostrou as cenas lamentáveis do Trump contra o chefe de Estado. Veja que eu uso a palavra contra, né? O Trump recebendo, cara, o anfitrião, o chefe de Estado da África do Sul, puxando lá uma tela e falando, vamos ver imagens do que ele chama de genocídio branco. Cara, eu nunca vi isso, um presidente puxar uma tela e falar, solta as imagens. É o da tela. Ontem o Léo disse, é um arquivo confidencial ao contrário, né? Pra ferrar o cara. Que imagens que a gente tem aí, Tainá? Vamos começar por esse? Vai lá. Now, I will say apartheid, terrible. That was the biggest story. That was reported all the time. This is sort of the opposite of apartheid. What's happening now is never reported. Nobody knows about it. All we know is we're being inundated with people, with white farmers from South Africa. And it's a big problem. Marco Rubio was telling me he's never seen anything like it. The numbers of people that want to leave South Africa because they feel they're going to be dead very soon. Let me clarify that. Yeah, let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying. O que nos leva ao famoso episódio em que Donald Trump e seu vice J.D. Vance armaram também uma arapuca para cima do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. What kind of diplomacy, J.D., you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what Remember you're this. doing. You're in no position. Eu não sei vocês, eu não vejo na menor graça nisso, eu acho deplorável. Ainda teve o episódio com o primeiro-ministro do Canadá, com o Macron. O Trump transformou aquilo num salão de bullying. Até quando? Você estava falando, né, mano, de pessoas que podem fazer o que bem entenderem e... Exatamente. E não cola, né, no eleitorado. Até quando o americano vai achar isso normal? É inacreditável, assim. É o bulinador mesmo, né? A pessoa que na escola, a pessoa olharia e dizia, ó, que babaca. Isso. E aí o cara é presidente dos Estados Unidos, da maior potência, o cara mais poderoso de todos os governos do mundo, e acha que pode simplesmente exercer o bullying sem qualquer tipo de sentido, porque essas coisas que a gente tá vendo não fazem nenhum sentido, nem para os interesses americanos, é algo completamente despropositado. É como hoje mesmo ele tomou outra decisão completamente maluca e que repete a mesma postura de faço porque eu posso, que foi uma proibição de matrícula de estudantes internacionais em Harvard. Na prática, ele está sabotando o papel que os Estados Unidos pôde desempenhar ao longo das últimas décadas, tanto de um ponto de vista da posição dos Estados Unidos como fiador da ordem liberal global, ele está sabotando isso, como o principal
o principal elemento de diferencial competitivo da economia americana, que é o fato de que, durante muitas décadas, os Estados Unidos, com suas universidades e com suas empresas, atraiu grandes cérebros do mundo todo. E ele agora tem uma postura que é completamente anti os interesses do próprio Estados Unidos. Então, eu acho que é mais um sintoma da loucura do nosso tempo, assim, de como que parece que viver um reality show, fazer um personagem, um Odette Reutemann, meio Odette Reutemann laranja. É como se isso fosse mais importante do que gerar valor para os Estados Unidos, do que criar políticas públicas. É uma loucura que a gente está vivendo. Eu tenho um colega de trabalho, né? Eu atuo no mercado financeiro e ele voltou ontem dos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos porque a cunhada dele estava se formando lá em uma universidade americana. E para quem atua no mercado financeiro, é muito interessante, importante entender qual é o grau de popularidade do presidente dos Estados Unidos, independentemente de quem seja. Nós aqui recebemos as pesquisas. Outra coisa é você ir lá e conseguir conversar e sentir isso nas ruas. Ele ficou lá uma semana. E hoje, quando ele participou lá comigo, a gente conversando, ele falou assim, a popularidade do Trump é muito baixa. Mas ele estava onde? Acho que era Chicago. Aí faz diferença, né? Depende do local. Eu sou curioso para saber o que ponto. Pensa o morador do Alabama, que é um estado republicano raiz, né? Mas também tem um outro registro dele. Ele foi à cerimônia da cunhada. A cunhada, uma pessoa, né, foi designada ali para fazer o discurso, e ela fez um discurso na formação da universidade criticando as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E ele falou que foi muito louco, porque metade do salão aplaudiu e a outra metade não aplaudiu. Não vaiou, mas não aplaudiu. Então ele enxergou um país realmente muito dividido. E quando a gente recebe aqui as pesquisas falando que a popularidade do presidente Trump ela é uma popularidade baixa, ele conseguiu ter essa sensação lá também. O que você falou, Megali, claro que faz muito sentido, depende do local que você está, isso vai ser um pouco mais ou um pouco menos, mas em geral, o americano médio está sofrendo por algumas questões que nós já falamos aqui. E essa postura do presidente Donald Trump, imagina só, você coloca uma tarifa enorme em todos os países do mundo. Em alguns lugares o calo dói mais, em outros dói menos, mas dói em todos. E aí você diz assim, vamos negociar. Qual país realmente se sente confortável em negociar com Donald Trump, em receber um convite para ir ao Salão Oval da Casa Branca diante dessas imagens? Como que você vai negociar? A CNN Internacional publicou hoje que desde a reunião que aconteceu há cerca de 10 dias na Suíça, entre Estados Unidos e China, Trump e Xi Jinping não se falaram mais. Daqui a pouco está vencendo o prazo da reunião. E aí como fica a questão tarifária, que impacta o mundo inteiro? Essa postura do Donald Trump, ela afasta os negociadores, ela não traz nada para perto. Ô Vini, nesse momento, o Trump usa muito aquela expressão, né? You have no cards. Você não tem carta, você não tem o zap, eu tenho. Mas no caso da China, eu acho que já se passaram 45 dias, eu acho que ficou claro que a China tem a vantagem agora. Né? Eles já demonstraram, bom, são essas as condições que você está impondo, então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. A China ainda não recuou 1 milímetro. Ainda não recuou 1 milímetro e, assim, quando você está em um jogo, o principal objetivo é você não deixar o seu adversário saber quais as cartas você tem. Porque você sempre pode ter uma carta importante ali e ganhar aquela rodada meio que de última hora. Acontece que nesse jogo, todo mundo sabe quais são as cartas do Trump e todo mundo sabe quais são as cartas da China. E o mercado financeiro, os empresários ao redor do mundo estão olhando para isso e entendem que hoje, a despeito dos Estados Unidos, eles são a maior economia do mundo, são a maior potência econômica, mas isso não significa que eles podem fazer o que eles querem e que a China vai aceitar a qualquer preço. E isso é uma carta muito importante que a China tem. Ela faz negócios hoje com vários países e ela consegue entregar produtos e insumos para esses países e mais do que isso, ela também consome desses países. Não é um país que só entrega, ela entrega, mas também consome muito. E hoje os Estados Unidos eles percebem que nesse jogo talvez se a corda estourar para o lado mais fraco,
apesar da economia americana ser muito forte, e a gente pode depois discutir os problemas internos, porque eles passam por muitos problemas internos, inclusive de dívida pública, talvez, por incrível que pareça, o lado mais fraco dessa negociação, dado o contexto macroeconômico, hoje, esse lado mais fraco é os Estados Unidos. Uma pergunta para vocês aqui, é a boa pergunta do Francisco Júnior. Fico curioso, porque cadê a oposição americana? Cadê? A gente não está vendo nenhum nome se destacar aqui, ninguém se levantar e fazer discursos históricos contra o que está acontecendo. Pelo menos para a gente aqui não está chegando nada, né, da oposição. A sensação é que o Partido Democrata está desnorteado, né? Que acabou tendo uma derrota que do ponto de vista eleitoral foi maior do que eles conseguiam prever, e é como se tivesse feito um cálculo de que precisa deixar o Trump fazer o início do governo antes de saber direito qual é a nova estratégia do Partido Democrata para enfrentar o Partido Republicano nesse novo contexto, né? Então, não sei se a percepção do Vini é por aí, mas eu acho que o Partido Democrata está meio perdido, em crise de identidade. Ou está jogando parado. Não, enquanto o adversário está errando, deixa errar sozinho. Eu acho que o Partido Democrata, em alguma medida, passa, guardadas todas as proporções, por algo que o PT passa aqui também. Qual que é o nome? Então, assim, qual é o nome que você tem para hoje, né, competir na próxima eleição? Kamala Harris, de novo? Michelle Obama, talvez? O Partido Republicano também vai ter essa dificuldade, porque Donald Trump não pode mais ser candidato. Mas a gente está falando do lado democrata. Um dos projetos principais do Trump era conseguir aprovar na Câmara dos Representantes, que equivale aqui à nossa Câmara dos Deputados, o texto para liberar cortes de impostos para a economia americana, um texto que trata a respeito da tributação. A expectativa do mercado era que esse texto fosse aprovado com certa facilidade, porque os republicanos comandam as duas casas, Câmara dos Representantes e também o Senado. O texto foi aprovado, mas foi aprovado por uma vantagem mínima. E hoje, a secretária de imprensa dos Estados Unidos, que é a Caroline Leavitt, ela deu uma coletiva e ela falou, ela sempre traz alguns pontos e depois abre para a imprensa fazer perguntas. O mais interessante sempre são as perguntas que são feitas. E todas as perguntas da entrevista coletiva, ninguém perguntou sobre acordo comercial Estados Unidos e China. Todas as perguntas foram: existe um racha no Partido Republicano? Por que o Partido Republicano não conseguiu aprovar com ampla maioria como era a expectativa? Porque muito republicano se colocou contra a proposta do presidente Donald Trump. E ela teve que se virar lá, sambar, para conseguir falar assim, não, o Partido Republicano está unido. Claro que você tem pessoas que pensam diferentes, mas na hora do vamos ver, elas vão seguir o que o presidente determinar. Mas na prática, no primeiro texto importante para o Trump, de fato, dessa gestão no que diz respeito a déficit público, a corte de impostos, o texto passou. Mas foi assim, Megali, aos 45 do segundo tempo. Ele não tá tendo aquela vida tão mansa que a gente imaginou que ele poderia ter na Suprema Corte, nem no Congresso. Até porque o Trump ele acaba contradizendo a história do Partido Republicano. Né? O Partido Republicano é o partido de Ronald Reagan, que advogou pelo comércio internacional livre, pela globalização. Então, assim, a postura de pró-tarifas do Trump, por exemplo, é o oposto do que sempre foi a postura histórica do Partido Republicano. Então, naturalmente, isso gera problemas. E, além disso, de um ponto de vista da relação com o judiciário, o Trump tem tomado medidas que são abertamente afrontosas à Suprema Corte. Parecido com o que Bolsonaro fez aqui, aliás, né?